boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso 4 Estações de hoje. Deu um reflexo aí para vocês, né? Deu aquela entradinha rápida só para pegar a gente aqui do estúdio desprevenido, viu? Bom, é muito bom ter sua audiência em mais uma quinta-feira. Hoje o tema do 4 Estações é despedida, gente. É um tema muito legal, né, que estava faltando aí na nossa coleção de temas do 4 Estações. E para falar um pouquinho desse tema para vocês, eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite, Thaís. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Não se despede, não. Fica aqui com a gente, que nós vamos falar sobre despedida hoje. Muito bom. E ter você mais uma vez no nosso programa, né? Que você já é convidado aqui da casa, né? Ah, é muito bom. TV Marília, e agora de Casa Nova, né? Exatamente. Universo 4. É sempre um prazer estar aqui, um prazer estar telespectador sempre fiel ao Universo 4. Então é sempre bom estar falando aí com todo mundo, né? Muito bacana. E esse tema, né, que é despedida, mas a gente não vai se despedir, não, viu? A gente vai continuar aqui. E eu queria saber de vocês, né? Vocês aí de casa já se despediram de alguém? Já tiveram que se despedir de alguém? Eu quero começar esse programa falando aqui um pouquinho para vocês que acompanham o 4 Estações, que nós tivemos aqui no 4 Estações, Sérgio, uma despedida ao vivo, sabia? É verdade, que legal, verdade, hein? que foi a despedida do Vi Gomes, né? Para quem não lembra aí, que é o meu eterno cabeleireiro, o Vi Gomes, maquiador, e ele foi embora, né, para Irlanda, e ele veio aqui no nosso programa se despedir. Então, foi assim uma experiência muito complicada, porque foi aquele chororô o programa inteiro. E geralmente quando a gente se despede de alguém, é assim, ainda mais uma pessoa tão próxima, né? E o Sérgio vai explicar um pouquinho pra gente melhor como que é esse sentimento de despedida, né, Sérgio? Que às vezes a gente acha que tá preparado. Eu sempre falava assim pra ele, eu não vou chorar, porque, né, imagina que eu vou chorar. E chegou no dia, né, a gente se derrete, aquela coisa toda, né? É verdade, né? O que é despedida? Despedida, né? Quando o ser humano começa com muita dificuldade para falar sobre uma coisa, você começa a perceber no próprio vocabulário a dificuldade de falar sobre isso, né? Então, por exemplo, morte. Quantas palavras a gente tem para morte? Bateu a cachuleta, foi para baixo da terra, bateu a gente até botas. conta os palmos, foi para 7 palmos debaixo da terra, foi com Deus, foi com o céu. E com despedida é um pouco semelhante, Sim. né? Falar de despedida não é tão comum, não é tão corriqueiro quanto deveria ou quanto parece ser. E no nosso idioma a gente percebe isso, né? Exatamente. É o tchau, é o até breve, o até logo, tudo coisa que tenta falar sobre despedida não tem. No inglês, mesma coisa, à noite, né? Good evening, para despedir. No japonês, mesma coisa, a hora que você dá konbanwa, é a hora que você chega. Na hora de sair, o yasuminasai. Então você muda palavras para se despedir e para dizer o oi, sendo que as duas quer dizer boa noite. Sim. Então, quando o ser humano começa a ter um pouco de dificuldade para falar sobre isso, é porque é uma coisa um pouco mais difícil. E se você me perguntar o que é despedida, né, a gente iria facilmente lá na origem, na etiologia. Quem gosta de etiologia é o prato cheio, né? Uhum. Né? Despedida, né? Esse pere, né? Esse expere, né? O despedir. Pedir o pere é quando eu quero alguma coisa. Vamos supor, eu quero uma comida. Né? Então eu estou pedindo, estou indo em encontro de uma comida. É a mesma origem esse pere que dá o compere, que é o competência. Quando nós temos competência, nós temos aquilo que nós queremos, aquilo que nós nos dedicamos. Então, competência, né? Então, expere, é expectativa, né? Uhum. A expectativa. Então é aquilo no futuro, aquilo que nós queremos. Então nós geramos uma expere. Então o futuro, nós temos uma expectativa. E o despere, né? Despedir, é quando nós nos afastamos daquilo que nós nos debruçamos, nos pedimos. Então se eu dei o exemplo, estou com fome, né? Peço uma comida, então eu tenho uma comida. Quando eu despeço essa comida, é porque eu preciso, ou ela está se despedindo de mim, e eu estando com fome ou não. Essa é a grande questão. Eu estando com fome ou não, eu preciso me despedir
de determinada coisa ou determinada comida aqui no nosso exemplo que a gente trouxe, né? Bacana, e um ótimo exemplo, né? E foi uma coisa muito legal que você falou, essa coisa de a gente às vezes não aceitar e ficar arrumando outras palavras para dizer. Eu acho muito engraçado quando eu vejo, principalmente na internet, né? Às vezes a pessoa, no caso do Vigomes mesmo, ele foi embora e as pessoas ficam, ai, mas ele vai voltar, né? Tipo assim, vai ser rápido. Às vezes a gente tem aquela coisa de não aceitar que, não, ele tá indo embora, não vai ser rápido, né? Ele vai ficar por um bom tempo. Então, às vezes a gente quer se autoconsolar, parece, né? É verdade. Algumas despedidas são mais difíceis do que outras, né? Sim. A gente decide, a gente despede o tempo inteiro e o dia todo, né? E por causa disso, um exemplo simples, ao me casar com a minha esposa, a Maiara, né? Da qual eu amo e tá lá em casa, um beijo. Beijo, Maiara. E mandou um beijo para você também. E ao escolher ela como esposa, ao mesmo tempo eu me despedi de outras 3 bilhões de esposas que eu teria. Ao escolher o caminho que eu vim até aqui, o Estúdios do Universo 4, o caminho, eu me despedi dos outros caminhos. Algumas decisões são mais difíceis que outras, justamente porque nós atribuímos alguns valores. Quando nós nos despedimos de algo que não tem valor, a gente dá tchau, até logo, não tem problema nenhum, obrigado por essa comida e ok. Sim. Agora, quando nós determinamos esse valor intrínseco, geralmente, sobre nós, é quando nós começamos a ter um pouco de dificuldade com a despedida, Sim. né? E é muito difícil para o ser humano se despedir, porque nós atribuímos valores naquilo. Você chega para um adolescente, olha, papai e mamãe estão se separando, agora você vai morar com o papai. Para uma mesma criança isso pode ser uma boa notícia, e para uma outra criança você, mas eu queria com a mamãe. Ou, olha, agora papai e mamãe vai para tal lugar, você vai ficar com a vovó. Se a criança gosta da vovó, vai ser ótimo, né? Se despedir do papai e da mamãe vai ser ótimo naquele momento. Se ela não gosta da avó, porque ela é muito apegada, não consegue ficar longe do pai e da mãe, vai ser difícil se despedir. Sim. E quando nós atribuímos valor àquilo, é quando nós temos essa dificuldade, que esse sentimento que você traz de despedida, essa coisa, esse nó na garganta, essa coisa, porque a nossa vontade é sempre estar junto, né? Exatamente. E a gente não precisa nem ir tão longe, né? Nem falar daquelas despedidas que a pessoa vai embora e tal. Sim. Mas às vezes aquela amiga nossa, aquele amigo, aquele vizinho, a gente tá ali num papo gostoso, de repente, a conversa tá boa, mas né, infelizmente eu preciso ir embora. Então é realmente esses valores que você falou, né? Não precisa nem ser por uma distância tão longa, mas essa coisa rápida já deixa aquele sentimento de despedida mesmo, né? Exatamente. Eu gosto muito de um conceito grego de felicidade, que felicidade é quando você está fazendo algo que você sente que nasceu para fazer. Então, aquele momento que você não quer que acaba. Então, de repente, como apresentadoras, você gostando de fazer isso, você queria que esse programa durasse 24 horas, 7 dias por semana. Se você é um professor, você gosta de dar aula, cada sua aula. Então, aquele é o momento que você não quer que acaba. Esse é o conceito de felicidade para os gregos. Fala assim, aquele momento em que eu fui feito para fazer. E trazendo isso, as pessoas ou as coisas que nos fazem feliz, você não quer que aquilo acabe. Você não quer se despedir daquilo, você não quer abrir mão daquilo, porque aquilo te dá prazer. Lembrando que todo comportamento, isso é um programa de comportamento, por isso que eu acho legal de trazer esse tema aqui, todo comportamento humano, ele é para gerar prazer ou para evitar a dor. Então, se todo comportamento, ou você está buscando algo bom, ou você está evitando algo ruim. Né? Bom e ruim, mas estou usando essa palavra para generalizar um pouco esse conceito, mas aquilo te faz bem, aquilo que te dá prazer, aquilo que é muito interessante refletir sobre isso. Parabéns pela escolha do tema, muito, muito, muito bom mesmo. Então, por falar em escolha do tema, eu quero mandar um beijo aqui para o nosso diretor Márcio Medeiros, né? A escolha desse tema foi dele, na verdade, de todos os nossos temas a gente senta junto, né? Aqui com a Amanda da TV, e é um tema realmente muito importante para todos esses nossos temas que a gente discute. E eu quero fazer uma pergunta aqui, tem alguma relação de despedida com saudade? Sempre elas estão relacionadas? Já dizia o poeta, né?
que quem inventou a distância não sabia o sofrimento de uma saudade. Então... Saudade não é novidade para ninguém, é um conceito brasileiro, só tem no português saudade. É muito importante falar nisso, né? Quando a gente vai estudar outras línguas, a gente aprende que não tem saudade, né? No inglês, no espanhol. Exato. O inglês I miss, que é o mais próximo. Eu sinto falta. Eu sinto falta, mas nem se aproxima ao conceito do nosso português de saudade, né? E deixar saudade é uma coisa que nós brasileiros sabemos bem, é o sentido, a vontade de reviver de novo. Então já dizia o outro poeta, né? Não aprendi a dizer adeus, mas deixa você ir, porque amores vêm e vão, né? Pois é. E adeus, mas sem lágrimas no olhar. Então, até a música, a arte sempre retrata essa saudade, né? Um pouco de melancolia, mas essa saudade. A despedida sempre vai estar atrelada a algum tipo de saudade, né? Porque a despedida sempre remete à distância, né? Não tem como a gente pensar em despedida sem pensar em distância, né? Olha que interessante, nós gostamos de dizer no século XXI, uma coisa, o mundo globalizado, onde tudo é próximo. A tecnologia, sim, ela aproximou quem está longe, mas ela continua distanciando quem está perto, e o toque nunca será substituído. Nós somos seres humanos, feitos de carne, que nenhuma, por mais vontade que queiramos estar aí na sua casa, telespectador, toda a tecnologia, eu queria agradecer de colocar você aí dentro, você que está assistindo a gente, muito gratificante isso para nós, e é um pouco dessa vontade de estar junto com a outra pessoa, de dizer e de ter essa relação. E nenhuma tecnologia nunca vai substituir isso, né? E com toda a globalização que promete um mundo menor, mas o toque sempre será necessário. E Sérgio, é aquela coisa de quem se distancia um dia deixa de fazer falta, muito quem se ausenta, esse ditado que todo mundo conhece, né? Como a gente não teve um termo específico para saudade, está muito relacionado com a despedida, acho legal a gente comentar um pouco disso, né? Quem se distancia com o tempo... deixa de fazer falta. É uma pergunta muito interessante, porque... existe saudade que não vai dar tempo para a gente deixar de ter. Saudades eternas, digamos assim. Sim. E às vezes o tempo ele pode sim. A psicologia ela gosta de se debruçar sobre isso, porque uma das fases, né, um dos objetos muito estudado é o próprio luto, que é uma despedida, né? E um tipo de despedida. E se colocar, se debruçar diante disso, sim. Agora o tempo pode sim, né? Dizendo agora como o Sérgio aqui, o tempo pode sim, pela experiência nossa de consultório, o tempo pode sim, mas o tempo ele é uma das ferramentas, ele não precisa ser a única ferramenta para o esquecimento. E pensando também sobre o esquecimimento, será que também, será que fazer falta talvez não seja também um pouco necessário para nós? Sim. É que, assim, às vezes a gente tem aquele apego, né? Muito pela pessoa. Então, talvez o apego que não seja um sentimento tão bom. E aí, quando a pessoa acaba se distanciando, a gente vai curando isso com o tempo. Exatamente. Isso não é uma coisa só nossa, porque nós temos, assim, rituais de despedida. Se formos pegar os rituais do ser humano, até nas culturas, o que é a formatura, se não a despedida da vida acadêmica? Sim. O que é, no judaísmo nós temos o bar mitzvah, que eu acho que poderíamos ter uma cerimônia paralela a isso na nossa cultura, que é a despedida da vida infantil. Então, no bar mitzvah, aquele adolescente, o pai e a mãe chegam lá e diz para aquela criança, aquele adolescente, agora você inicia a vida adulta. Então, ele está se despedindo da fase Faz uma festa anterior. de 18. Quase uma festa de 18, uma debutante de 15 Sim, anos. Exatamente. E cerimônias, o que é o casamento, se não a despedida de solteiro? Sim, né? pois O que é as cerimônias, por que não dizer das cerimônias fúnebres, se não a despedida ao ente querido? Todos os rituais, né? Não sei se todos, mas os principais rituais das culturas sempre estão relacionados à despedida. Então não é uma coisa só nossa, é inerente. Viver é se despedir. Sim. Porque aquele que vive sempre dá boas-vindas. Então as boas-vindas automaticamente um dia serão as despedidas.
E pensando por esse lado, a gente tem até saudade de nós mesmos, então, né? Como que a gente não ouve falar, às vezes as pessoas, eu tenho saudade da minha infância, eu tenho saudade da minha adolescência, né? É muito bom isso, porque, quando eu era mais jovem, quando eu era mais... E isso nada mais é do que uma saudade de um tempo que a pessoa acabou se despedindo, né? Que coisa, uma saudade de nós mesmos, né? Sim. E quando tem aquele poema que foi traduzido pelo Pedro Bial, que, né, Use Filtro Solar, um ótimo poema, o Filtro Solar, e ele diz que quando ficaremos mais velhos, continuaremos dizendo que na nossa época era melhor. Sim. E é uma tendência do mais velho dizer, na minha época não era assim, na minha época era menor, e na minha época... E é um discurso porque a gente se pega com 20 e tantos anos. Falando na minha época. Dizendo na minha época, porque aí na minha época... É sempre assim. Porque o cinema era de fita e a foto era revelada e sempre tem alguma coisa se remetendo, porque na minha época... E todo discurso vem carregado com algum tipo de saudade de um tempo, né, cronológico mesmo que se foi, ou de um estado em si. Sim. Se eu tive... meus 20 anos. Sim. Minha solteirice. Esses dias eu conversando com a Mara, eu não peguei o Tinder. A rede social Tinder, quem é mais novo tá sabendo já. Quem é mais novo não precisa, quem é mais velho não precisa ficar sabendo. Não. Mas se quiser, né, tá aí disponível o Tinder pra quem quiser também. Eu não peguei essa. É uma ótima rede de relacionamento, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado, né, que a gente vê por aí. E eu me peguei falando assim, na minha época não tinha Tinder, tinha que irmos lá no ICQ. E eu me pego falando assim, olha eu me pegando assim na minha época. Então, um discurso inerente de todos mesmo, né? Pois é. E olha, no nosso próximo bloco, nós vamos aí aprender como se despedir de alguém ou como despedir alguém. Despedir alguém. Polêmico, hein? Já voltamos, não saia daí.